Olá pessoal, nós somos a Cereus Nutrição Animal, empresa que presta consultoria na área de zootecnia e também atua com representação comercial. Hoje estaremos dando início ao nosso curso de Excel. Nessa primeira aula, nós iremos aprender um pouco sobre esse programa aí, o Excel. Bom, então vamos abrir o Excel. Bom, quando a gente abre, o Excel, a gente vê esses diversos retângulos. O que são esses retângulos? São células. Uma célula, ela é o cruzamento entre uma coluna, aí representada pelas letras, e por uma linha representada pelos números. No caso, essa célula selecionada aí é a B2, que é a coluna B e a linha 2. A gente pode estar verificando o endereço da célula aqui no canto esquerdo, B2. Se eu por acaso quiser ir para a célula A1, eu posso estar clicando com o mouse ou utilizando as setas do teclado, ou eu posso digitar aqui no canto a célula que eu quero ir. E aí, automaticamente, quando você dá o Enter, ela vai para a célula que você escreveu aqui o endereço. Tudo que você escrever no Excel, tudo que for digitado, o Excel ele vai reconhecer como um texto, ou um título, um número, uma fórmula ou um comando. Você pode estar selecionando uma célula, você pode, com o seu mouse, por exemplo, ou mais de uma célula, para estar formatando, para estar excluindo, o que quer que seja. Você pode estar selecionando mais de uma célula. Ao você selecionar, clicar em cima da célula, você pode estar escrevendo. E se você quiser apagar a informação que você escreveu, é você só ir no seu teclado e clicar na setinha para apagar ou apertar Delete. E você está apagando aí a informação de sua célula. E se por acaso você tiver uma situação assim, onde você quer apagar a informação da célula A2 e da célula D2. Se eu fizer isso, eu vou apagar todas as informações que aqui estão selecionadas. Mas no caso, eu só quero apagar aqui A2 e D2. Então, como é que eu faço para não excluir a B2? Eu posso estar selecionando a célula A2 com a tecla Ctrl aqui, tanto do lado esquerdo quanto do direito. Segurando a tecla Ctrl, eu seleciono também a célula D2. E aí é só dar um delete que apaga aí as informações. No Excel, você também pode estar realizando algumas funções através de atalhos, como, por exemplo, aqui, o atalho Shift e setas. O Shift você pode encontrar aí no seu teclado, ou a setinha e a palavra escrita Shift, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do seu teclado, ou apenas você pode encontrar aí no seu teclado só uma setinha para cima, é a tecla Shift. Então, ao você apertar a tecla Shift e alguma seta aí do seu teclado, você vai estar selecionando aí as suas células. E também tem a função de você selecionar até o final da sua tabela ou até o final de sua planilha. Aqui no caso, tá a célula B5 está selecionada. Se eu apertar Ctrl Shift para baixo, eu vou selecionar até o final da minha tabela. Se eu der de novo um Ctrl Shift para baixo, eu vou selecionar até o final da minha planilha. Se eu der um Ctrl Shift para cima, outro Ctrl Shift para cima, ele selecionou agora a parte de cima. Também, tem o atalho de selecionar a minha tabela. Por exemplo, a minha célula B5 está selecionada, ela faz parte da minha tabela. Se eu der um Ctrl Shift asterisco, eu seleciono toda a minha tabela. Também um outro atalho é de selecionar a coluna. A minha célula aqui, por exemplo, a 6, ela faz parte da minha coluna A. Se eu der um Ctrl espaço, eu vou selecionar toda a minha coluna A. Da mesma forma, se eu tiver selecionado aqui a minha célula B4, se eu der um Ctrl espaço, vou estar selecionando aí toda
a minha coluna B. Também tem a opção de você selecionar toda a linha com o Shift espaço. E eu seleciono toda a minha linha com o Shift espaço. Também eu posso estar selecionando a minha tabela ou toda a planilha com o atalho Ctrl Shift espaço. Se a minha célula aqui selecionada fizer parte de alguma tabela, se eu der um Ctrl Shift espaço, eu vou selecionar toda a minha tabela. E se a célula selecionada estiver do lado de fora, se eu der um Ctrl Shift espaço, vai selecionar toda a minha planilha. Da mesma forma, o Ctrl T segue a mesma ideia. Se estiver dentro da minha tabela, eu seleciono toda a minha tabela. Se estiver fora da minha tabela, eu seleciono toda a planilha. Você também pode estar estendendo a seleção com a tecla F8 do seu teclado. Aí a tecla F8. Então, se eu quiser selecionar, para não ter que arrastar com o mouse, eu posso clicar na célula que eu quiser, F8, e aí eu seleciono as células que eu quiser. Para estar parando, né, de selecionar, você tem que clicar F8 novamente. E aí, se você clicar fora, né, do que está selecionado, ele para de selecionar. Também, no Excel, você tem um atalho aí para a função de desfazer a última ação e de refazer a última ação. O que seria isso? Se eu tiver escrito alguma coisa na minha tabela e escrever por cima depois, eu posso estar desfazendo essa última ação. Como é que seria isso? Por exemplo, aqui eu escrevi primeiro aqui Excel e depois eu venho aqui por cima e escrevo outra coisa. Só que eu quero desfazer o que eu acabei de fazer. Eu quero que essa célula aqui volte ao que estava antes, ou seja, esteja escrito Excel novamente. Eu posso estar ou utilizando a setinha aqui no canto esquerdo de voltar, ou dar um Ctrl Z e ele volta para o que estava escrito. E se eu quiser refazer a última coisa que eu tinha desfeito, eu posso ou vir aqui na setinha ou dar um Ctrl Y e eu refaço a minha última ação. Também no Excel você tem a opção de copiar, recortar e colar com os atalhos Ctrl C, Ctrl X e Ctrl V. Para você copiar, por exemplo, a informação aqui está na minha célula D7 para a minha célula D8, eu posso, selecionando aqui a minha célula D7, dar um Ctrl C, clico na minha célula D8 e dou um Ctrl V, colo. Copiei e colei. Se eu por acaso quiser recortar, ou seja, retirar essa informação que está aqui na minha célula D8 e passar para a minha célula D9. Então, eu venho aqui, seleciono a minha célula D8, dou um Ctrl X, clico na minha célula D9 e dou um Ctrl V. E aí eu recortei a minha informação da célula D8 e colei na minha célula D9. Também no Excel tem a opção de você colar o conteúdo da célula acima. Se eu quiser copiar essa informação aqui que está na minha célula D9 para a minha célula D10, ao invés de chegar aqui, copiar, Ctrl C e vir aqui colar, eu posso apenas dar um Ctrl D e ele cola a informação, o comando, o texto que estiver na minha célula acima. Também existem alguns atalhos no Excel para você formatar o seu texto. Você pode estar utilizando, por exemplo, para deixar o seu texto em negrito, o atalho Ctrl N. Para deixar o seu texto itálico, Ctrl I. E para deixar o seu texto sublinhado, Ctrl S. Também o Excel tem a possibilidade de você salvar por um atalho, que seria utilizar o Ctrl B. Se você der um Ctrl B, ele vai salvar. Se você não salvou ainda, ele vai pedir para você nomear o seu arquivo e escolher o lugar que você quer salvar. E aí, escolhendo, você dá um OK lá e salva no local que você quiser. Passando agora para a gente falar um pouco sobre formatação. No Excel, como no Word, como nos outros programas do Office, você tem a opção de formatar o seu texto, ou nesse caso aqui no Excel,
a sua tabela. E você pode fazer diversas coisas. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre uma formatação mais básica que você pode estar fazendo aí na sua tabela. Por exemplo, eu posso mudar a minha fonte. Como a gente viu, eu dou aqui um Ctrl T, seleciono aqui toda a minha tabela, ou se eu quiser, por acaso, selecionar toda a minha planilha, eu dou um Ctrl T novamente. Ou uma outra forma também seria clicando aqui, ó, nesse cantinho entre a coluna e a linha, e eu seleciono toda a minha planilha também, uma forma de você selecionar toda a sua planilha. Então eu venho aqui, ó, na página inicial, fontes, e aqui eu escolho a fonte que eu desejo. Eu vou escolher a minha fonte aqui digitando. Dou aqui um Arial, dei um Enter aqui, escolhi. Vocês podem observar que minha tabela aqui continua muito estranha. Mas, né, uma das coisas que eu posso estar formatando também é o tamanho da minha fonte. E eu posso escolher aqui o tamanho que eu quiser. Vou escolher aqui tamanho 14. Uma forma também de você aumentar ou diminuir a sua fonte é através aqui desse A grande e o A pequeno aqui. Você pode estar diminuindo ou aumentando o tamanho da sua fonte. Eu posso estar deixando em negrito, em itálico, sublinhado, tudo aqui nessa parte de fontes. Eu vou deixar aqui o título das minhas colunas e o título da minha tabela em negrito, dando Ctrl N ou clicando aqui no N de negrito. No Excel também tem a opção de você mesclar células, ou seja, fazer com que várias células aqui elas se tornem uma. Por exemplo, se eu selecionar aqui, né, de A a H e clicar aqui, ó, em alinhamento, mesclar e centralizar, eu vou estar tornando todas essas células aqui em apenas uma. Também eu posso modificar a largura das minhas colunas e das minhas linhas. Por exemplo, eu quero aumentar a largura da minha coluna A. Então, eu venho aqui entre a minha coluna A e B e vai aparecer essa barra com essas duas setinhas. E se eu clicar nela com o meu botão esquerdo e arrastar, eu vou estar aumentando a minha coluna. Também uma forma de você estar fazendo isso é colocando a seta entre as duas colunas e dando 2 cliques. Isso também vale para você modificar a altura das suas linhas. E eu vou fazer isso aqui para todas as minhas colunas. No Excel também tem a opção de você quebrar o texto. Ou seja, eu não quero que meu texto ele fique tão grande assim. Eu quero que esteja aqui, por exemplo, aqui, valor de e aquisição ele esteja embaixo. Uma forma da gente fazer isso é clicando aqui na célula ou nas células que você deseja e vir aqui, ó, em alinhamento, quebrar texto automaticamente. E aí, se eu reduzir aqui a minha célula, observe aqui que sumiu. E se eu der 2 cliques aqui, a gente pode observar que o texto ele foi quebrado. E aí, eu vou fazer isso aqui para as outras. Mesma forma aqui, diminuindo. Aí, pá. Também tem a opção de você alinhar acima, alinhar ao meio e alinhar abaixo. O que seria isso? Se eu selecionar aqui, por exemplo, o meu título, né, as linhas do meu título, e clicar aqui, ó, alinhado ao superior, todo o meu texto ele fica aqui alinhado superior, ou alinhado ao meio, ou alinhado embaixo. Vou deixar aqui alinhado ao meio. Também eu tenho a opção aqui de centralizar as informações da minha coluna. Eu posso deixar, por exemplo, alinhado à esquerda, ou centralizado, ou alinhado à direita. Eu vou deixar aqui centralizado. Bom, aqui no Excel também tem a opção de você girar o texto. Por exemplo, se eu quiser que patrimônio, ao invés de ele estar escrito aí de forma horizontal, que ele esteja escrito de forma vertical. Eu posso vir aqui em alinhamento, aí tem aqui essa setinha, que é de orientação, né? O A e o B e uma seta. Se eu clicar nele, você vai ver as opções que tem, ó. Inclinar o texto no sentido anti-horário, no sentido horário, vertical,
texto para cima, texto para baixo. Por exemplo, aqui se eu quiser deixar aí ele na vertical, com orientação aí no sentido anti-horário, e aí fica a critério, né, se você quiser escolher. Bom, eu posso também modificar as cores do meu texto, da minha tabela. Eu posso selecionar aqui a minha tabela, vir aqui em fonte e escolher a cor que eu desejo aqui para minha tabela. Vou deixar aqui minha tabela com a cor azul e eu posso estar modificando também a cor de fundo da minha tabela. Eu venho aqui, escolho a cor de fundo que eu quiser. Vou deixar aqui um verdinho claro. Também eu posso criar bordas na minha tabela. Vou selecionar aqui a minha tabela, vim aqui em fontes e clico aqui em todas as bordas, ou borda esquerda, borda superior. E aí você pode escolher, desenhar a borda. Você pode fazer tudo isso. Eu vou deixar aqui só as bordas externas. Também eu posso estar colocando um recuo na minha célula. Por exemplo, aqui na minha célula A10, eu vou colocar aqui um recuo em alinhamento. Esse símbolo aqui, eu coloco um recuo, se eu quiser, ou retiro o recuo, né, diminuo o recuo. Aqui, só para mostrar aqui as possibilidades que a gente tem. No Excel também tem a opção de você formatar números. Por exemplo, aqui, valor de aquisição, valor total e depreciação anual são o valor em moeda. Então, para formatar, né, colocar em formato de moeda, eu vou estar aqui selecionando as minhas colunas aqui que eu quero que esteja em formato de moeda. Eu venho aqui em geral, escolho aqui moeda ou contábil, ou eu posso vir aqui nesse símbolo aqui de uma cédula e umas moedas. Se eu quiser colocar aqui em outro formato, né, de dinheiro, quiser colocar aqui no dinheiro de Portugal, em euro, em dólar, eu posso estar selecionando, eu vou colocar aqui, né, em português. A gente viu que aqui apareceu um monte de jogo da velha aqui. É só dar 2 cliques. Isso é porque é muito número para o pouco espaço que tem da célula. Aí ele aparece esse monte de jogo da velha. Então é só dar 2 cliques aqui e ele fica normal. E também, nesse caso aqui da minha tabela, a minha taxa de depreciação é em porcentagem, né? Então, eu seleciono aqui a minha coluna e clico aqui nesse símbolo de porcentagem. E aí ele transforma isso aqui em porcentagem. Aqui no Excel também tem a opção de você criar comentário para uma célula. Por exemplo, se eu quiser criar um comentário aqui para minha célula onde está escrito aqui patrimônio. Então é só clicar com o meu botão direito, aí vem aqui, ó, inserir comentários, e aí eu escrevo o comentário que eu quiser. E eu posso estar aumentando, diminuindo o espaço que vai aparecer o meu comentário. Vou deixar aqui bem pequeno. Então ele criou aqui o comentário para essa célula. Então toda vez que eu colocar aqui o mouse em cima, vai aparecer o comentário. E os comentários, eles ficam identificados aí por esse triângulozinho que ele cria aí, no canto superior direito. E se você quiser excluir esse comentário, é só clicar com o botão direito e vir aqui em excluir comentário. E você pode também estar criando uma nova planilha no seu arquivo. É você só clicar aí no maisinho, aí abaixo, do lado onde tem as suas planilhas, só clicar no mais, você cria uma nova planilha. Como é que você pode estar editando aqui o título da sua planilha? Ou você dá 2 cliques, e aí tem a opção de você modificar, dá um Enter aí, ele modificou, você clica aí com o botão direito e vai em renomear. E aí você modifica o título da sua planilha. Bom, então a primeira aula ela fica por aqui e a gente espera que vocês estejam acompanhando essa série de aula de Excel. Nos siga no Instagram, aí Sereus Nutrição Animal, sem cedilha e sem tio. E caso tenha alguma dúvida, pode nos mandar por e-mail ou deixar no comentário aqui no YouTube que a gente irá responder. E se inscreva também em nosso canal
no YouTube. Ative o sino de notificações para você receber uma notificação quando nós postarmos um novo vídeo. E curta se você gostou desse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui.